Carlos VI da França, o Rei Louco. Imagine um rei sentado em um trono dourado cercado por conselheiros bajuladores, soldados prontos para obedecer e uma corte inteira que fingia respeitar cada ordem sua. Até aqui, nada demais. Apenas mais um monarca medieval com a típica mistura de arrogância e poder absoluto. Mas o problema era que esse rei não apenas governava, ele também acreditava que era feito de vidro. Sim, você ouviu certo. Vidro, como se fosse uma taça prestes a se espatifar ao menor toque. Estamos falando de Carlos VI da França, também conhecido como o Rei Louco. E quando eu digo louco, não é aquela loucura fofinha de quem esquece onde deixou as chaves de casa. Estamos falando de surtos psicóticos no meio de cerimônias, assassinatos inexplicáveis e paranoia digna de uma novela macabra. Prepare-se, porque essa não é apenas a história de um rei insano. É um mergulho em uma mente quebrada, que arrastou consigo todo um reino, transformando a França em palco de desgraças, crises e episódios tão bizarros que fariam até mesmo os roteiristas de séries de humor negro ficarem com inveja. Carlos nasceu em 1368, em meio ao caos da Guerra dos 100 Anos. Filho de Carlos V, herdou o trono muito jovem, aos 11 anos de idade. Até aí, nada incomum na Europa medieval. Crianças coroas eram basicamente fantoches nas mãos de nobres ambiciosos. Mas, diferentemente de outros reis precoces, Carlos VI não só assumiu o poder cedo, como também rapidamente mostrou sinais de que não estava preparado para o peso da coroa. No começo, governava sob a regência de seus tios, que eram tão confiáveis quanto raposas cuidando de galinheiros. Corrupção, intrigas e jogos de poder corroíam a corte. Quando finalmente assumiu o controle, todos esperavam que ele fosse o salvador do reino. Mas adivinha só, o garoto transformou-se em um dos maiores desastres ambulantes da história. Porque o verdadeiro problema não era apenas a política francesa cheia de podridão. Era o fato de que, por trás da coroa, havia uma mente em colapso, prestes a transformar o reinado em um espetáculo grotesco de sangue, delírios e tragédias que pareciam saídas de um pesadelo medieval. O primeiro grande episódio da insanidade de Carlos aconteceu em 1392, quando ele já era adulto e tinha a responsabilidade de governar com firmeza. A França estava em guerra, como sempre, e o rei decidiu liderar uma expedição militar. Até aí, normal. O problema foi que no meio da viagem algo estalou dentro dele. Durante uma marcha, sob o sol escaldante, um criado deixou cair uma lança. O som metálico ecoou, e o rei simplesmente surtou. Com os olhos vidrados e a respiração ofegante, Carlos puxou sua espada e começou a atacar seus próprios cavaleiros. Sim, o rei da França virou um psicopata instantâneo, golpeando os soldados que até minutos antes marchavam leais ao seu lado. Quando o surto terminou, vários homens estavam mortos no chão. E ali nasceu sua reputação. Não como um rei glorioso, mas como um governante com surtos mortais que podiam acontecer a qualquer momento. Imagine ser soldado e pensar: meu maior inimigo não é o exército inglês, é o maluco que deveria estar liderando a gente. Depois desse ataque, os médicos da época tentaram entender o que havia acontecido. Claro, estamos falando da medicina medieval, que acreditava que sangrias e rezas resolviam praticamente tudo. Diagnósticos iam desde possessão demoníaca até desequilíbrio dos humores. A verdade é que Carlos sofria de surtos psicóticos recorrentes, algo que hoje poderíamos associar a doenças mentais graves. O mais bizarro é que, após cada colapso, o rei parecia retornar ao normal por um tempo, como se nada tivesse acontecido. E é aí que o espetáculo grotesco se tornava ainda mais assustador. Ninguém sabia quando o próximo ataque viria. A corte vivia em constante tensão, sempre esperando o momento em que o rei perderia a noção da realidade. Não era raro encontrar nobres andando de fininho, como se estivessem em um campo minado, tentando evitar qualquer coisa que pudesse irritar Carlos.
E enquanto a França precisava de estabilidade para enfrentar os ingleses, o que tinha era um soberano que misturava paranoia, surtos e delírios com o peso da coroa. Mas a cereja do bolo da insanidade de Carlos VI foi sua convicção de que era feito de vidro. Literalmente, ele acreditava que se alguém o tocasse de forma brusca, ele se despedaçaria como um copo caindo no chão. Por isso, mandou fazer roupas reforçadas com barras de ferro para garantir que ninguém pudesse quebrá-lo. Imagine a cena. Um rei com uma coroa na cabeça, cercado de nobres assustados, andando devagarinho, todo engessado em metal com medo de virar caquinhos no tapete. E não para por aí. Às vezes, Carlos recusava-se a se mover, congelado em terror pela possibilidade de trincar. Esse detalhe, por mais ridículo que pareça, tornou-se símbolo de seu reinado. Uma França governada por um homem que achava ser uma escultura de cristal ambulante. A corte não sabia se ria, chorava ou rezava, porque enquanto a loucura parecia piada, as consequências políticas eram trágicas. Afinal, como confiar o destino de um reino a alguém que acreditava ser uma taça de vinho gigante? Os nobres franceses rapidamente perceberam que poderiam se aproveitar da fragilidade mental do rei. Enquanto Carlos alternava entre crises violentas e paranoia de vidro, os tios e até sua própria esposa, Isabel da Baviera, aproveitavam para governar nas sombras. Corrupção e traições tornaram-se rotina. A rainha, por exemplo, ficou conhecida como manipuladora e oportunista, sempre buscando garantir poder para si e seus aliados. A França, já dilacerada pela Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, mergulhou ainda mais no caos interno. Rebeliões estouravam, fome assolava o povo, e tudo era agravado pelo fato de que o rei simplesmente não tinha condições de governar. Era como se a coroa estivesse sendo usada por um fantoche quebrado, enquanto os verdadeiros monstros se alimentavam do caos. A loucura de Carlos, além de trágica, virou uma oportunidade dourada para os abutres da corte, que transformaram o sofrimento de um homem em combustível para sua própria ganância. Durante os surtos mais intensos, Carlos chegava a perder completamente a noção de quem era. Ele afirmava não ser rei, esquecia seu próprio nome e até rejeitava a presença da família. Em um dos episódios mais sombrios, ele se recusou a reconhecer a própria esposa e os filhos, agindo como se fossem estranhos perigosos. Houve também relatos de que Carlos corria pelos corredores do palácio uivando como um animal, ou que ficava dias inteiros sem higiene, mergulhado em apatia, quase catatônico. A França assistia a um espetáculo patético. O rei, que deveria ser o centro da estabilidade do reino, havia se transformado em um símbolo de decadência e vergonha. Enquanto isso, os inimigos da França riam, aproveitando cada fraqueza para avançar na guerra. Para o povo restava conviver com a desgraça de ter um monarca tão instável quanto um barril de pólvora aceso no meio da sala. Um dos episódios mais macabros da vida de Carlos VI foi o Baile dos Ardentes, em 1393. Para animar o rei, organizaram uma festa mascarada. A ideia parecia inocente. Nobres vestidos de homens selvagens, cobertos de piche e penas, dançando em volta de uma fogueira. Mas o que poderia dar errado em juntar roupas inflamáveis e tochas em uma festa medieval? Exato. Tudo. Durante a dança, uma faísca atingiu os trajes de um dos dançarinos, e o fogo se espalhou rapidamente. Vários nobres começaram a queimar vivos diante do olhar horrorizado dos convidados. O rei, vestido da mesma forma, quase morreu carbonizado, sendo salvo por pura sorte quando alguém abafou as chamas. O episódio foi um escândalo. Em vez de diversão, a festa virou um espetáculo grotesco de corpos ardendo em praça pública. O povo passou a ver o reinado de Carlos não apenas como amaldiçoado pela loucura, mas literalmente perseguido pelo azar e pela tragédia. Com o passar dos anos, as crises de Carlos VI tornaram-se cada vez mais frequentes e debilitantes. Havia momentos em que ele acreditava ser um santo enviado por Deus, seguido por períodos de violência incontrolável. Em outros, mergulhava em silêncio profundo,
sem falar com ninguém por semanas. Cada estado mental criava um cenário diferente. Ora a corte lidava com um rei vidrado em santidade, ora com um psicopata armado, ora com um vegetal humano. Essa instabilidade corroía a autoridade da coroa, e no meio desse caos, a França se despedaçava em facções políticas rivais. Os duques de Borgonha e de Orleans se engalfinhavam pelo poder, transformando o país em um campo de batalha interno. O trono da França, que deveria ser símbolo de unidade, havia se tornado palco de intrigas, sangue e decadência. Tudo sob a sombra de um rei que mal sabia se ainda era humano ou vidro. Enquanto Carlos se afundava em delírios, sua esposa Isabel da Baviera assumia cada vez mais influência. Mas em vez de agir como salvadora, Isabel mergulhou no jogo político mais sujo possível. Ela chegou a fazer alianças com os ingleses, inimigos históricos da França, para garantir vantagens pessoais. Para piorar, a população odiava a rainha, vista como estrangeira e corrupta. O povo dizia que a França não tinha apenas um rei louco, mas também uma rainha diabólica. E quando você junta insanidade real com traição conjugal e política, o resultado é um reino mergulhado em miséria, fome, peste, derrotas militares. A França estava sendo esmagada por todos os lados, e o trono se tornava cada vez mais um objeto de piada sombria. O povo não tinha rei, tinha um homem de vidro e uma rainha aproveitadora, transformando o governo em uma tragédia medieval digna de uma comédia macabra. Carlos VI viveu até 1422, com 53 anos. Durante esse período, passou quase 3 décadas dominado por surtos e insanidade. Seu reinado ficou marcado não por vitórias ou glórias, mas por tragédias, guerras civis e pela perda de territórios para os ingleses. No fim, a França estava destroçada, e o apelido Rei Louco se tornou sua herança definitiva. Ele morreu sem sequer perceber a extensão do desastre que havia causado. Para muitos historiadores, sua loucura foi uma das principais razões pelas quais a Guerra dos 100 Anos se arrastou tanto, devastando a França como nunca antes. O mais perturbador é pensar que toda essa catástrofe foi desencadeada não apenas por batalhas externas, mas pelo colapso mental de um homem que acreditava ser de vidro. O trono francês não quebrou apenas politicamente. Ele se estilhaçou, refletindo a fragilidade de um rei que transformou seu reinado em uma tragédia grotesca. E assim, chegamos ao fim da história de Carlos VI, o rei louco da França, o monarca que acreditava ser feito de vidro, queimava em bailes amaldiçoados e apavorava seus próprios súditos com surtos de violência. Seu reinado não foi lembrado por grandeza, mas por insanidade, sangue e vergonha. É irônico pensar que, em um período onde reis buscavam ser lembrados como guerreiros ou santos, Carlos acabou eternizado como uma piada cruel da história. Mas por trás do humor sombrio, há também a tragédia de um homem doente, usado como marionete por uma corte corrupta e um país inteiro jogado nas chamas da guerra. Se você gostou desse mergulho na loucura medieval, já sabe. Deixe o like para fortalecer o canal. Se gostou, se inscreve. Se não gostou, se inscreve assim mesmo, só para sacanear e para não perder mais histórias bizarras e, claro, comenta aí de onde você está assistindo. Quero ver até onde a sombra do Rei Louco da França consegue alcançar.